Para quem não conhece pessoalmente, o nosso amado pastor já teve o privilégio de estar próximo dele, né? E conhece, é um homem muito sábio, muito intelectual, mas de muita grande humildade. O pastor Zé é uma das pessoas que fez com que eu me tornasse ainda mais crente, né? Que o testemunho dele para mim, ele me transformou. E é um homem bom de palavra, né? Um homem que prega a verdade. E por isso eu quero deixar aqui esse pequeno relato com os irmãos, mas que logo estarei de volta. Agora que vai ser a minha segunda casa, né? E sempre que eu puder estar aqui, eu vou fazer um esforço tremendo para estar junto com os irmãos. Feliz e alegre por saber que vocês também é uma igreja do Senhor Jesus, que estamos trabalhando junto para caminhar para o céu de glória. Meus queridos irmãos, nesta noite, o nosso texto qual nós lemos no livro de Lucas é um texto narrado em 10 versículos do capítulo 19, de um certo homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? E o que Zaqueu tinha a ver com toda essa narração que Lucas começa a narrar? Zaqueu, ele era um publicano. Para quem não sabe o que era publicano é uma pessoa responsável por fazer a coleta, ou coletar os impostos, que faz toda a arrecadação. Hoje, trazendo para o nosso contexto, o imposto, nós somos o terceiro país que mais se paga imposto no mundo. O Brasil é da carga mais pesada tributariamente falando, somos nós. Perdemos só para a Finlândia, e até há uns anos atrás também nós estávamos perdendo para Cuba. Cuba era o país que o imposto era mais pesado, Finlândia e depois Brasil. Só que nesse detalhe nós temos um parêntese, podemos abrir aqui um parêntese, que o imposto de Cuba, apesar de ser um país comunista, eles investem muito em saúde e em educação. Já na Finlândia, para quem acompanha um pouco das redes sociais, depois pode pesquisar, a Finlândia e Cuba, apesar de ser um país isolado do mundo, é uma educação de primeira qualidade, que eles investem pesado na educação. No nosso país, infelizmente, apesar de nós pagarmos muito imposto, nós não temos um retorno pelo peso que nós pagamos de imposto. Por exemplo, o irmão vai comprar uma moto que está nova ali, graças a Deus. Esta moto está hoje em casa em torno de 14 mil. E quando você financia, ela vai pagar quase 28. Isso é o preço de à vista. Em cima desses 14 mil, ele está pagando mais de 7 mil de impostos, que é a metade do bem. Ou seja, você está pagando um valor altíssimo de imposto sem nenhum retorno. Se a gente pagasse bastante imposto, mas tivesse boa saúde, boa educação, boas estradas, boas cidades para se morar com segurança, eu concordaria. O problema é que a gente paga muito imposto e não vê o retorno. Por que você está falando isso, irmão Jonas? Não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Para a gente poder chegar onde eu quero chegar. Quando se trata de Zaqueu, ele era um homem totalmente odiado, porque ele também fazia essa mesma função, cobrar imposto. E Zaqueu, ele cobrava muito imposto. Então, a população de Jericó, a qual ele era o coletor de impostos, qual ele era responsável pela arrecadar todo o imposto, que ele era servo, ele era funcionário do Império Romano. O Império Romano escolhe uma pessoa e dá o nome de publicano, ou seja, ele vai recolher todos os impostos para ficar com uma parte e devolver uma parte para o governo. E naquele período, o imposto estava muito pesado, e por isso a população tinha uma grande revolta com o imposto. Mas quando ele descobre que Jesus ia passando por ali, pelaquela cidade de Jericó, Jesus não ia ficar, Jesus ia passando. Ele tem uma grande curiosidade de saber quem é Jesus. Provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus, alguém já tinha comunicado a respeito de Jesus para ele, e aquilo lhe acendeu no coração o desejo de conhecer Jesus. Mas eu imagino que tem pessoas que é baixa e tem pessoa que é baixinha. Então eu creio que ele
era um pouco baixo até demais, que ele não conseguia contemplar Jesus. O desejo de conhecer Jesus era tão grande que ele arrumou um jeito. E ele arrumou um jeito de subir em uma figueira, que o texto vai dizer que ele sobe em uma figueira brava. Ou seja, o homem tinha tanta vontade de conhecer Jesus, que a oportunidade que ele teve, ele não se deixou passar. E nesta noite eu quero falar aqui desta oportunidade. O que é oportunidade? Para muitas pessoas diz que a oportunidade é um cavalo selado que passa, que você não pode perder a oportunidade de montar, porque talvez ele nunca mais volte. A oportunidade da salvação para Zaqueu era aquela dali. E isso lhe traz, dentro do contexto histórico, uma situação assim um pouco constrangedor para o povo. Que quando Jesus vai passando por baixo daquela figueira, Zaqueu, em cima da figueira, Jesus já sabia, conhecia, já sabia quem era Zaqueu. Olha para cima e chama-se pelo seu nome. Ele não chama por outro nome. Ele chama pelo nome exatamente de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ou seja, hoje eu vou ficar na tua casa, quero conversar contigo, quero te conhecer mais. Mas outra coisa, outro detalhe muito importante nesse texto, que a gente pode aqui analisar, é o quanto que ele desceu com alegria. A Bíblia diz que ele desce e recebe Jesus com alegria. E já chega dizendo para o Senhor: Senhor, como quem diz, eu sei que eu tenho feito muitas coisas erradas, tenho pesado a mão do povo. Ele sabia que ele era injusto. Tudo que o nome dele, no contexto histórico, vai dizer que é Zaqueu, justo, né? Mas ele sabia que ele não era justo. O tanto que ele já começa a dizer para o Senhor Jesus: Senhor, se em alguma coisa eu tenho desfraudado ou roubado de alguém, eu quero devolver. E naquele tempo, por contexto histórico, uma pessoa, por exemplo, se eu tirasse alguma coisa do meu pastor aqui, quando eu fosse devolver para ele, eu tinha que devolver 4 vezes a mais do que eu tinha tirado. Por isso que ele diz: Senhor, eu devolverei se eu extorquir. Extorquir é a mesma coisa de roubar, certo? É a mesma coisa de você tirar de alguém aquilo que ele tem. E aí ele diz: ó, se eu extorquir alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Aí no capítulo 5, quando Jesus chega para ele, que ele desce depressa, a gente vê o momento do arrependimento dele. Ele se arrepende logo ali e já começa a dizer para o Senhor Jesus: Senhor, se eu roubei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Naquele momento Jesus percebeu que Zaqueu realmente estava com a intenção de mudança, estava com a postura de mudança. Quando a população ou a multidão que seguia Jesus olha aquilo, por ser um publicano, a qual eles não tinham muito apreço por eles começam a murmurar e trazer ao seu contexto histórico, dizendo: ele vai ficar na casa de pecador, que para os judeus aquilo era como um insulto. Jesus não jamais poderia entrar na casa de um pecador, porque um coletor para eles não tinha nenhuma aceitação pelo coletor ou pelo publicano. Eles tinham um repúdio por esse povo. Mas quando Jesus chega lá, que diz para Zaqueu que vai ficar na sua casa, a multidão começa a ter uma repulsa. Não é possível que esse homem vai ficar na casa desse pecador. Mas o texto vai nos trazer à memória que Jesus, ele não veio para o que estava 100% sã. Jesus, ele veio para o que estava doente, trazer salvação para... Por isso que Jesus diz: ó, este aqui hoje veio a salvação a esta casa, porque este aqui